Fala galera, beleza? Eu sou o professor Elton, hoje vamos dar sequência no PET volume 6, é o Plano de Estudo Tutorado do 8º ano do Ensino Fundamental, que trouxe como unidade temática a álgebra, objeto de conhecimento, equação polinomial de segundo grau do tipo incompleta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aproveita, deixa o seu like no vídeo e, se possível, compartilhe com seus colegas. Então nós vamos resolver hoje equações polinomiais de segundo grau na forma incompleta, né? Ela não vai ter o coeficiente c, tá? Então o coeficiente c vai ser igual a zero. Lembrando que essa aqui é a carinha da equação de segundo grau. Na semana 1 a gente trabalhou com ela, onde o b era igual a zero. E agora a gente vai trabalhar com c igual a zero. Aqui ele mostra como resolver e eu vou explicar isso nas atividades. Então vamos começar aqui com o item A. Então eu tenho aqui 3x ao quadrado menos 15x igual a zero. Tá? Que coisa isso quer da gente? Primeiro, ele pede para determinar os coeficientes, o a, b e c, e depois apresentar o conjunto solução. Então, só para relembrar, né? A nossa equação ela vem com essa carinha aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, o a acompanha o x ao quadrado, o b acompanha o x e o c é o termo sozinho. Logo aqui, o coeficiente a é quem acompanha o x ao quadrado, vale 3. O coeficiente b é quem acompanha o x, vale menos 15. E o coeficiente c é o termo sozinho. Como não tem, ele vale 0. E agora, então, nós vamos resolver. Tá? Primeira coisa para resolver, nós vamos pensar o seguinte. Aqui eu tenho um 3 e aqui eu tenho um 15. O 3 e o 15, eles têm um divisor comum que seria o 3. Então, antes de mais nada, eu vou simplificar a minha equação inteirinha por 3. Vou fazer assim, ó, 3x ao quadrado dividido por 3 vai ficar x ao quadrado. 15x dividido por 3, 15 dividido por 3 dá 5. Então, o x vem junto e é menos, igual a zero. Então, a gente tem aqui duas equações equivalentes e eu vou pegar para resolver a segunda. O que eu vou fazer para resolver? Aqui tem x, aqui também tem x. Posso simplificar por x? Até poderia, tá? Mas aí eu teria que fazer uma observação. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos usar o fator comum em evidência que nós já aprendemos. Então, tem x nos dois termos, então eu vou colocar o x em evidência. Então, eu tenho x ao quadrado dividido por x, x. 5x dividido por x, 5. Isso é igual a zero. Olha o que acontece agora. A gente tem uma multiplicação e o resultado tem que ser zero. Para uma multiplicação ser igual a zero, a gente precisa que esse cara seja zero, porque 0 vezes qualquer valor vai dar zero, ou a gente precisa que esse cara seja zero. X menos 5 igual a zero. Logo, o x teria que ser igual a 5. Porque se esse cara for zero, 0 vezes qualquer valor também vai dar zero. Então, tem as duas respostas, que a gente chama de x' e x duas linhas. Então, a solução aqui vai ser o 0 e o 5. Então, esse é o item A. Vamos lá no item B? Bom, o item B, a gente tem x ao quadrado menos 2x igual a zero. Vamos retirar aqui os coeficientes. O A acompanha o x ao quadrado, não tem nada, é 1. O B acompanha o x, é menos 2. O C é o termo sozinho que não tem, então ele vale 0. E agora a gente vai resolver a nossa equação. Como tem x nos dois termos, a gente vai colocar aqui o x em evidência, né, o nosso fator comum. X ao quadrado dividido por x dá x. Menos 2x dividido por x dá menos 2. Isso é igual a zero. Agora, novamente, uma multiplicação igual a zero. Então, a gente precisa que esse cara seja zero ou que esse cara seja zero. Então, a gente tem aqui x igual a 2. Então, a nossa solução vai ser 0 para x e também pode ser 2 para x. Então, nós fizemos aí o item A e o item B. Vamos na sequência, vamos continuar. Está aqui agora o nosso item C, menos 3x ao quadrado mais x igual a zero. Então, quem seriam os coeficientes? O A é quem acompanha o x ao quadrado, vale menos 3. O B acompanha o x, não tem nada, é 1.
O C é o termo sozinho que não aparece, então ele é 0. Tá? Aqui é 1 porque é 1 vezes x, beleza? Vamos resolver. Nós temos aqui o x nos dois termos, então o x é o fator comum, a gente vai colocar ele em evidência. Menos 3x ao quadrado por x vai dar menos 3x. X dividido por x, isso vai dar 1. A gente sabe que isso é igual a 0. Novamente, para uma multiplicação ser igual a 0, a gente precisa que esse cara seja 0, ou a gente precisa que esse cara seja 0. Então, uma resposta está pronta, a outra a gente vai desenvolver. Então, a gente tem aqui menos 3x, 1 troca de membro, troca de sinal, troca de operação, vai ficar menos 1. Primeiro membro negativo, eu vou multiplicar por menos 1, vou trocar todos os sinais. Logo, a gente vai ter que o x vai ser igual a 1, o 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 1/3. Então, a solução, a gente tem 0 para x e também tem 1/3. Vamos pegar o item D. X ao quadrado menos 3x. Então, x ao quadrado menos 3x igual a 0. Então, esse é o item D. Quem são os coeficientes? Então, o A acompanha o x ao quadrado, é 1. Né? 1 vezes x ao quadrado. Coeficiente B, quem acompanha o x, menos 3. E o C nem apareceu, então ele vale 0. Bom, tem x nos dois termos, então x é o fator comum. X ao quadrado por x dá x e 3x por x dá 3. Isso é igual a 0. Para essa multiplicação ser igual a 0, a gente precisa que o x seja 0, primeira resposta, ou a gente precisa que o x menos 3 seja igual a 0. Então, x é igual a 3. Troca de membro, troca de operação. A solução tem x0 e o x3. Então, está aí o item D. Para finalizar a questão número 1, nós temos aqui o item E. 2x ao quadrado, que é igual a menos 4x. Primeira coisa é colocar referente a 0. Então, menos 4x troca de membro, troca de sinal, vai ficar mais 4x igual a 0. Tem dois caminhos. Né? A gente poderia falar que o 2x é o fator comum, porque aqui dentro tem 2x e aqui também tem 2x. Ou eu posso simplificar primeiro. Né? Eu simplifico tudo por 2. Porém, antes de começar a simplificar, eu vou tirar os meus coeficientes. Os coeficientes eu vou pegar na equação original. Então, o A vale 2, acompanha o x ao quadrado. O B vale mais 4, acompanha o x. E o C é o termo sozinho, que não tem, nesse caso vale 0. Dividindo tudo por 2. Então, 2 por 2 vai dar 1. 4 por 2 vai dar 2. Isso é igual a 0. Agora, fator comum em evidência. Né? O fator comum é o x. X ao quadrado por x dá x. E 2x por x dá 2. Então, agora nós temos que esse fator é igual a 0. Né? Para multiplicação ser igual a 0. Ou esse fator tem que ser igual a 0. Logo, aqui a gente vai ter um x igual a menos 2. Então, pode ser 0 e pode ser menos 2. Então, a solução fica menos 2 e 0. Então, essa foi a questão número 1. E para finalizar a semana número 2, nós temos aí a questão 2. Né? A semana 2 contém apenas 2 questões. Uma fábrica cortou 3 peças de granito em formato de quadrado, com lado medindo x metros. E uma peça retangular em que uma de suas dimensões mede 3 metros e a outra tem a mesma medida do lado das peças quadradas, conforme indicado na figura abaixo. Então está aí a figura. Letra A. Qual é a expressão algébrica que fornece a medida do perímetro de cada peça quadrada em função da medida x? Bom, vamos imaginar que o perímetro seja y. Tá? Então o perímetro aqui é y. Como que eu calculo o perímetro de uma peça quadrada? Perímetro é só somar todos os lados. Então, x mais x, mais x, mais x. Ou simplesmente 4 vezes o x. Beleza? Letra B. Qual é a expressão algébrica que fornece a medida da área de cada peça quadrada em função da medida x? Bom, vamos chamar a área de A mesmo. Tá? Bom, como que eu calculo a área de um quadrado? A área de quadrado é lado vezes lado.
ou seja, x vezes x, base vezes altura, x vezes x, e x vezes x vai dar x ao quadrado. Então a área é x ao quadrado e o perímetro é 4x, isso referente à peça quadrada. Item C. Qual é a expressão algébrica que fornece a medida do perímetro da peça retangular em função da medida x? Bom, peça retangular. O perímetro eu vou chamar ele de y. O que é perímetro? É somar todos os lados. Esse lado vale x mais 3, né, que é o comprimento, mais x mais 3. Então a gente teria que somar x mais 3 mais x mais 3, ou seja, x mais x, 2x. 3 mais 3, 6. Então essa é a expressão que representa o perímetro da peça retangular. Letra D. Qual é a expressão algébrica que fornece a medida da área da peça retangular em função da medida x? Vamos lá, área. Como que eu calculo a área de retângulo? É base vezes altura, né? Comprimento vezes largura, ou seja, 3 vezes x. Então, 3 vezes x é a área do nosso retângulo. E para finalizar a questão número 2, nós temos aí o item E e o item F. Item E, qual é a expressão algébrica que fornece a medida da área das 4 peças juntas em função da medida x? Nós já calculamos, nós já montamos, né, a área de um quadrado. A gente sabe que a área de um quadrado é lado vezes lado, então x vezes x, x ao quadrado. Essa aqui é a área de um quadrado. E a área do retângulo? Bom, a área do retângulo é base vezes altura, comprimento vezes largura, então 3 vezes x que deu 3x. A expressão que fornece a área das 4 figuras juntas vai ser o quê? X ao quadrado mais x ao quadrado mais x ao quadrado mais 3x. Só que x ao quadrado mais x ao quadrado mais x ao quadrado, a gente pode falar que é 3x ao quadrado mais 3x. Então, essa é a expressão que fornece a área das 4 peças juntas. Beleza? Letra F. Um cliente encomendou o conjunto com as 4 peças, especificando a medida do lado de cada peça quadrada como sendo 1 metro. Pagou R$ 50 por metro quadrado do granito. Quanto ele pagou pelas 4 peças? Então, olha só, ele paga R$ 50 por metro quadrado. E a área das 4 peças juntas é dada pela expressão que está lá no item E. 3x ao quadrado mais 3x. Perfeito? E nós sabemos que o lado da peça quadrada que ele escolheu tem 1 metro. Bom, se o lado tem 1 metro, isso quer dizer que o x vale 1. Então, se o x é igual a 1, qual é a área das 4 peças? Então, a gente vai ter aqui o seguinte, a área é igual a 3 vezes 1 ao quadrado mais 3 vezes 1. Então, a área vai ser igual a 1 ao quadrado, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Então, a área das 4 peças corresponde a 6 metros quadrados. Sabemos ainda que ele pagou R$ 50 por cada metro quadrado. Como ele comprou 6, nós temos 6 vezes 50. Então, ele pagou um total de R$ 300 pelas 4 peças juntas. Beleza? Assim a gente encerra a semana número 2. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima.